começar. Não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Convidamos corretores de imóveis para responderem uma simples pergunta. O que você faz? Saber o perfil do cliente, né? O que ele procura, metragem, bairro. Então, perguntamos o que isso significa para quem conseguiu achar seu imóvel ideal. A gente sabe o que você faz de verdade e seu real impacto na vida de tanta gente. Compre e alugue agora. Ô Cleberson, como é que a gente faz para definir como que começa um episódio? Tem 3 apresentadores de podcast na mesa. Primeiro eu vou pular fora dessa, porque eu vou deixar vocês dois nesse debate aí. Mas eu acho que faz sentido começar pela apresentação, não? Exatamente. Começar do começo, né? Do começo. Tudo é começar do começo. Bom, hoje nós temos a honra de receber um dos principais nomes, se não o principal nome, do mercado de alto padrão desse país aqui. Quer apresentar a fera? Eu acho que todos já conhecem, é uma referência, na verdade é uma referência para nós, né? Como Pra a gente nós. começou aqui, né? Na nossa humilde posição hoje, tomando escala aí no mercado, a gente se baseou muito no que ele já fazia. É uma pessoa que tem anos de experiência no mercado imobiliário, vem transformando o mercado imobiliário, principalmente com ações voltadas para o mercado de luxo. E eu quero dar boas-vindas aqui a Sérgio Langer, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conteúdo Mobcast. Obrigado, Cleberson. Obrigado, Renato. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, e o currículo do homem é invejável, né? Olha só, fundador da agência Osher, portal Imóvel K, criador e apresentador do podcast Vem Pra Mesa, onde a gente já fez bastante benchmark lá. E o cara também tem o projetaço aí do Missão Alto Padrão, que todo mundo fala desse negócio. E hoje é isso, tem muita coisa pra Renato ainda não falar. foi, né? O Renato não foi, o Renato não fez a menção. Eu já estive lá. Solta o voucher aí que eu tô no próximo. É isso aí. Renato, mas antes eu acho que você não pode deixar de agradecer. Claro. A gente precisa agradecer demais os nossos patrocinadores que tornam tudo isso aqui possível. Queria agradecer o pessoal do IBREP, que está desde o início, desde a primeira temporada com a gente. Queria agradecer também o pessoal da minha querida Black Marketing, que edita esse material e entrega isso aí para você no YouTube, no Spotify. Queria agradecer o pessoal da Atmo Investimentos Imobiliários, que está sempre aqui com a gente. Veio dar uma entrevista e nunca mais foi embora. Aquele lugar cativo. E já mudei de cidade e não deu certo, cara. Continua com a gente. Já foi Florianópolis, já foi Balneário e agora São Paulo. Depois você fala aí se eu tenho que sair ou não. Queria agradecer também ao pessoal da X-Stay, que sempre recebe a gente nas melhores estadias da cidade, lugares que fantásticos. hospedagem, hein? Nossa, o apartamento de hoje Deus, fera demais. conveniência. Nossa. Falar a verdade pra você, se você tem vontade de vir pra São Paulo experimentar, experimenta a X-Stay. Eu vou precisar de mais patrocínio, porque o que eu gastei de dinheiro naquele mercadinho autônomo lá não tá escrito. É verdade, e ainda em tudo é inteligente. Exatamente. Queria agradecer também ao pessoal da Compre e Aluga Agora, parceirão nosso, e também, sem esquecer dos nossos velhos e bons parceiros da Tecmob e o pessoal da AP11 do Grupo Santander. Pessoal, ó, obrigado. Tá bem de patrocínio, hein? É isso aí. Só vendedor do lado de cá, né? É isso aí. E eu vou falar aqui como o Sérgio já colocou, né? Então, nós estamos bem de patrocínio sim, mas a gente tem sempre um espaço para você. Para você que quer apoiar o mercado imobiliário, para você que quer apoiar essa iniciativa que a gente vem fazendo, que ajuda tudo isso aqui a ser consolidado. Se quiser apoiar e estar aqui presente com a gente, entre em contato com a gente aí nos comentários, que o Heriberto, que está nos bastidores aqui, ele vai falar com você e tornar tudo isso possível. Agora chega de falar, a vez do convidado falar agora, né? É isso aí. E por onde a gente começa? Do começo. Ô Sérgio Langer, para alguém que tá desavisado de tudo, chegou no mercado agora, ainda não conhece o peso da tua figura no mercado imobiliário, conta para a audiência como que você veio parar aqui no nosso mercado.
Bom, Renato, comecei no mercado imobiliário em 2004. Esse ano vou completar agora 20 anos de mercado imobiliário. Comecei na parte de agência, trabalhei em agências de comunicação, agências de marketing. Comecei atendendo algumas contas do mercado imobiliário e fui pegando gosto. Quando eu fui ver, eu já estava atendendo todas as contas de mercado imobiliário caíam para mim. E depois de alguns anos empreendi, abri o meu primeiro negócio, montei minha agência e desde lá não parei aí para criar negócios diferentes no mercado. Apanhou gosto. Peguei gosto aí. Boa. Eu lembro que quando eu conheci o Sérgio, assim, em termos de acompanhamento, acho que já faz uns 10 anos já tinha ouvido Tudo falar. isso? Faz uns 10 anos a gente ouvia falar. Mas não era nesse posicionamento que você está Não, hoje, não, né? Eu não. acho que você foi fazendo uma transição na carreira, eu acho de uma maneira até muito inteligente. E você sabe que essas transições, elas não são rápidas, ainda mais no nosso mercado desse jeito. Mas eu queria que você contextualizasse, até para o pessoal entender o nível de experiência que você tem hoje, né, do mercado imobiliário, como que você saiu hoje, vamos falar, do mercado popular, né, que a gente fala que é o mar vermelho, e está entrando num lugar que as pessoas não achavam que é o mercado de luxo, que achavam que tivesse um potencial de exploração, igual a gente tem visto nos últimos anos aí. Eu sempre transitei em vários segmentos, desde do popular, loteamento, hoteleiro, comercial, residencial, tanto o econômico quanto o alto padrão, mas nos últimos anos, nos últimos 5 anos, vamos dizer 5 anos aí, mais atrelado ao alto padrão. E aí, por conta da missão alto padrão, acho que esse rótulo de alto padrão começou a pegar e eu gostei e eu fui para cima. Mas sem esquecer os outros segmentos. Então, cheguei a fazer os eventos de Minha Casa Minha Vida, alguns, durante esse período. Mas eu percebi que no mercado de alto padrão tinha uma carência muito grande principalmente de conteúdo, de capacitação para o corretor, para o incorporador também, para olhar produtos diferenciados. E aí na pandemia estourou, né? O alto padrão ele deu um boom, não só no Brasil, mas como no mundo. E aí acho que juntou a fome com a vontade de comer, aí começou a caminhar mais rápido aí. E você, como principal referência no país aí sobre alto padrão, o que na tua visão separa um produto de alto padrão dos outros e no que ele é diferente ali na dinâmica do dia a dia? Bom, o alto padrão, a gente fala que ele tem que ter alguns atributos que um produto normal não teria, né? A gente fala principalmente da localização, né? Todo mundo que é do mercado imobiliário fala muito de localização. E outros atributos como vista, né? Então, vista para o alto padrão é fundamental. Não importa se você está numa cidade de praia, se você está numa cidade como São Paulo, Goiânia, Curitiba, que não tem praia, mas tem o verde. Então, a vista para um parque, a vista para uma praça, isso é valorizada. E os acabamentos, né? O que a construtora vai colocar de diferencial, desde um piso, de um mármore, nas áreas comuns. Então, assim, todos os detalhes que fazem o empreendimento ser caracterizado e ser reconhecido por um alto padrão. E mais recentemente agora as marcas, né? Assinaturas de marcas, que está muito em voga no mundo inteiro. No Brasil começando mais forte, a gente está vendo uma acelerada de marcas de luxo vindo para o Brasil para assinar empreendimentos imobiliários. E aí isso acelera bastante a questão de percepção de valor. Uhum. E vamos pensar aqui, né? Na verdade, eu estava até lembrando uma frase do Carlos Ferreirinha, né? Que ele fala, o paladar não regride. Não retrocede. Não retrocede. E isso tem a ver com a evolução do luxo, né? Porque o luxo, ele nunca para. A partir do momento que você atinge o limite, o luxo é o próximo. Ele nunca é o que tá, né? Porque, pega, por exemplo, o luxo antes do cavalo era o carro a motor, né? E assim sucessivamente hoje nós temos. O que será luxo nos próximos anos dentro do mercado imobiliário? Como é que você vê esse mercado de luxo no futuro? Porque a gente já vê tantos produtos exclusivos, né? Você pega aqui a cidade de Matarazzo, que, né? Um produto, aqui do lado, um produto que você olha e fala assim, caramba, olha só, olha o valor disso, né? E onde está localizado, como você colocou, a vista que tem, o acabamento, onde é que você acha que nós vamos chegar? Olha, o luxo ele está nos detalhes, como eu falei, e cada vez mais um atributo para esse tipo de público é o tempo. Então a gente vê os projetos imobiliários
investindo muito na questão de conveniência, dos amenities, né? As amenidades que já tem nos hotéis, né? O setor hoteleiro faz isso com maestria, e a gente vê agora nos residenciais de luxo investirem nisso, de você dar conveniência para o morador não ter que sair tanto do empreendimento. Então, assim, desde uma academia super sofisticada para que ele não precise treinar fora, até serviços de spa, concierge, mini mercado. Então você tem uma gama de serviços dentro do condomínio para que ele poupe tempo. Mas ele não pode ir fora? Pode, mas quanto menos tempo ele gastar, e nas principais capitais você tem o quesito do trânsito, que é um complicador. Então, quanto mais ele puder resolver no condomínio, e aqui o Cidade Matarazzo é um complexo que está sendo desenvolvido ainda, não está, acho que nem 30%, 40% entregue do que vai ser daqui a alguns anos. Ele mostra muito isso. O criador, que é o Alex Alarde, o francês, ele já tem essa cabeça, esse conceito europeu, esse conceito de fora do país, de deixar tudo no mesmo lugar. E você falou desse conceito, e é um conceito que a gente, voltando mais de 10 anos, a gente já ouve falar com frequência, que vem de fora para cá, que é o conceito work, live and play, né? Morar, viver, trabalhar, tudo num lugar só. Só que antes se tinha tudo isso dentro de um bairro, agora nós estamos vendo isso dentro de um prédio. Quando o Sérgio fala em conveniência, às vezes as pessoas confundem e não entendem o que é conveniência, que a conveniência é aquilo que me convém, né? Então hoje eu estou numa vida agitada e minha academia é fora, eu treino numa boa academia, mas eu não tenho tempo. Então eu preciso fazer meu treino, eu desço no meu prédio, no meu condomínio e resolvo a minha vida lá, né, naquele momento. Mas no momento que eu quero, eu vou para um outro local. A mesma coisa acontece com os mini mercados que nós estamos vendo hoje, que tem estruturas que eu já vi e falo assim, não, mas não faz sentido ter no produto de luxo isso aqui. Por que não? Né? Por que não? Quem que aludiu que não faz? Então nós estamos vendo vários incorporadores também entrando em discussões conceituais sobre a própria marca, sobre o que é luxo, né? Sim. E o que a gente percebe é que essa disputa ela é tão sadia para o mercado de luxo quanto para o popular, porque um puxa o outro, não? Puxa o outro, correto? Não, e até no mercado econômico você começa a ver produtos de Minha Casa Minha Vida que você fala, nossa, nem parece Minha Casa Minha Vida, porque já tem um mini mercado, já tem uma área de lazer mais completa, então a régua sobe, né? Para tudo, né? O mercado o mínimo, se o máximo sobe, o mínimo também sobe, porque Sim. O mínimo não tem como ele ser tão baixo assim, ele vai comer. Esse dia eu fui acompanhar uma entrega de um empreendimento popular e eu vi um discurso do Minha Casa Minha Vida, né, na faixa 2, o cliente falando uma coisa que tem sentido. Mas um discurso mais simples, mas era assim, pega, meu dinheiro tem menos valor do que o dinheiro do outro cliente que você entregou outro apartamento só porque eu estou num condomínio mais popular do que o dele? Eu não quero a porta dessa cor. Não foi assim que eu comprei. Olha pra você, a discussão, o nível, o cliente ele estava discutindo um nível que ele não concorda com a cor da porta. A gente estava tentando explicar que a porta você não consegue definir o veio. E ela estava reclamando que na porta dela tinha como se fosse o veio, pareceu bem no meio da porta dela. Ela estava incomodada, falou, não quero essa porta. E o gerente não queria trocar, né? Só que aí que entra as discussões, né? Por exemplo, num produto de luxo, não tem esse tipo de discussão com o gerente de contrato. Ele troca. Porque ele está entregando muito mais o valor. O outro não, é um conceito mais econômico, ele está brigando por preço, né? Isso é uma coisa que você, nas suas imersões, você tem conseguido trabalhar isso com os corretores? Porque você sabe, a maior dificuldade da gente conseguir falar com o corretor é a diferença entre custo e preço, né? Como é que tem sido essa abordagem nessas imersões? Bom, vamos falar um pouco das imersões. As imersões que a gente organiza, elas são para o mercado imobiliário que quer dar um atendimento de alto padrão para o cliente. A gente, lógico, tem muita gente que atua no alto padrão, mas às vezes vem alguém do segmento econômico... Que quer subir. Não necessariamente ele quer subir, mas ele quer dar um atendimento diferenciado para o cliente dele. Legal. Então, ele não quer ir para o alto padrão, ele está bem no econômico, mas ele quer entender como que eu posso melhorar o atendimento do meu cliente. Então, ele pega lá algum insight, alguma visão e adapta pro nicho dele. Mas sim, a maioria já está no alto padrão ou quer ir para o alto padrão. E aí você tem corretores, você tem incorporadores, você tem arquitetos, você tem uma mistura boa, mas a grande maioria é corretor. E a gente fala que no Brasil tem mais de 600 mil corretores. Nas edições da missão,
nas imersões, a gente fala que já passaram quase que 2% desse mercado. Uau. É pouco, você pensa bem. Você tem 98% que ou não quer ir, ou não tem dinheiro, ou não sabe que existe, que nem o Renato, não viu que existe, não apareceu lá, não apareceu ainda. Tô sendo intimado, hein? Mas o pessoal vai também para entender um pouquinho. E o que a gente vê é como traduzir o conceito de valor e não preço. É porque você chegar para por exemplo, agora vamos falar de um caso recente que teve em Maringá, que foi o lançamento da Pininfarina. Eu até conversei, uma semana antes do lançamento, eu conversei com o incorporador lá, o responsável pela incorporadora lá da cidade, e eles iam sair com um preço bem acima da concorrência. E o mercado, né, o mercado das imobiliárias, o mercado de vendas, né, estava bem treinado para isso. Eles estavam com o discurso na ponta da língua. Por que era mais caro? Por que custava mais um Pininfarina? Que tinha uma assinatura de design, a mesma empresa que desenha os carros da Ferrari, um conceito diferenciado, exclusivo, poucas unidades. E eu fiquei sabendo que o produto performou bem, mesmo sendo um preço acima. Ele teve uma velocidade de vendas boa, bem acima da concorrência. Então, quando eu falo que quando o corretor ele consegue mostrar o valor e não só preço para o cliente, porque mostrar preço é muito fácil. Você mostra a tabela, preço de metro quadrado, fluxo de pagamento. Agora, quando ele vê quando ele percebe o valor naquilo, aí realmente o produto tem que estar encaixado, mas o corretor, a imobiliária, ele tem que saber defender isso com propriedade. Porque senão o cliente ele desconstrói rapidamente isso. E aí você falou uma coisa interessante, que era até a próxima pergunta que eu queria entrar contigo. A gente falou muito do desafio, da incorporação, da concorrência, do conceito, do próximo nível que esses empreendimentos vão chegar. Mas e na ponta de venda? O que você enxerga ali hoje como a carência desse mercado? Porque a gente que trabalha com o mercado imobiliário, toda hora você vê imobiliária querendo ir para o alto padrão, corretor querendo ir para o alto padrão, e muitos deles fazendo um trabalho incorreto ou muito raso, né? Queria entender o que você acha disso e qual que é o remédio para que esse cara consiga começar a ter performance dentro desse mercado. Bom, a gente vive num país com muitos problemas de cultura e educação. Então, quando você vai para o alto padrão, grande parte desses corretores não nasceram no alto padrão. Eles se tornaram corretores de alto padrão, ganharam muito dinheiro e coloca lá um blazer, pega um carro lá bonitinho. BMW. Uma calça pegando frango. Uma calça apertada por culpa do Augusto Braga que inventou isso. Calça pegolito. E aí faz um vídeo bonitinho, põe no Instagram e acha que é corretor de alto padrão, né? Coloca na bio lá, especialista de alto padrão. E aí quando ele senta na mesa com o cliente, aí ferrou, entendeu? Sem discurso. Ele é muito bom no vídeo, ele é muito bom na atração. Mas na hora que vai sentar com o cliente e o cliente vai perguntar para ele qualquer coisa fora do imóvel, porque o cliente ele não quer falar só de imóvel. Né? Principalmente nesse nível. Principalmente nesse nível. O corretor não conversar de negócios. O corretor não tem conteúdo. O corretor ele não sabe o que falar. Ele não sabe dizer o que está acontecendo no mundo, ele não sabe falar um índice financeiro. Se o cliente perguntar antecipação, falar alguma conta financeira, ele não sabe. Ele sabe falar às vezes do produto. E você entrou nesse ponto que o Renato provocou. Você percebe que isso pode ser um grande gatilho para o cliente levantar da mesa e ir embora? A falta de empatia, né, durante esse processo, ao ponto de eu quero o produto, eu já me identifiquei com o produto, mas a hora que eu sento contigo, eu falo, não quero ser atendido por esse cara. Isso acontece muito. Ele compra o produto, mas com outro corretor ou com outra imobiliária. Ele não quer ter aquela experiência com aquele cara que não transmite nada, que não conectou com ele. Então, infelizmente, a média do nosso mercado hoje é muito ruim. Os corretores que se destacam, que são pouco diferentes, eles se destacam rápido, porque o cliente percebe isso. Então, sim, você vai às vezes você entra num stand onde tem duas imobiliárias. Tem uma imobiliária mais sofisticada e uma imobiliária mais ou menos. Você bate o olho e você sabe quem são os corretores da imobiliária A ou da imobiliária B. Fora do país, você entra no stand, você não sabe quem é corretor e quem é cliente. Tudo padronizado. Assim. Não, tá tudo misturado. Muito misturado. É muito parecido o perfil. Aqui não, você entra em qualquer lugar, você sabe quem é o corretor e quem é o cliente. Você olha assim, às vezes pela postura, pela roupa, você já identifica. E a gente vê
está tentando ver isso uma mudança no mercado, né? Muitos corretores se capacitando, muitos corretores indo atrás de conteúdo, de imersões, de mentoria, de capacitação. A gente vê muita gente estudando para melhorar. A gente sabe que o TT ele entrega o básico, né? O TT ainda é algo que o corretor ele não prepara ele para o mercado imobiliário como deveria. Lá fora a gente tem várias certificações, vários estudos a mais. E o corretor ele sempre tem que estar estudando, porque sempre mudou alguma coisa, o algoritmo mudou, a rede social. Agora quem está bombando é a A ou a B. Então, assim, o corretor ele não pode parar de estudar e tem que estar com a antena ligada, porque não tem outro mercado que dá para se ganhar tanto dinheiro quanto o mercado imobiliário. Tão rápido, né? De você chegar de ônibus e voltar com uma BMW, com uma Mercedes do plantão. A BMW é a referência que a gente fala, mas a BMW... Agora tá depois que o cara entra para a BMW, ele percebe que não era a BMW o carro do corretor de luxo. Sim. Né? Era o carro do corretor que queria ser de luxo. Queria ser de luxo, né? Só que ele estava parcelado, isso aqui, depois no final das contas acabou que não sendo o carro. E entrando nessa linha, o que a gente percebe? Existe uma ilusão, até pela questão da ascensão da tecnologia, as redes sociais, existe uma ilusão do próprio corretor que está lá, que às vezes ele, de fato, não tem perfil, né? É lógico que todo mundo gostaria de fazer um negócio e ganhar o dinheiro do ano, que é o que acontece no mercado de alto luxo. Mas não é um mercado para todo mundo, certo, Sérgio? Não é um mercado que todos vão conseguir chegar lá. Exige preparação, e preparação exige tempo, né? Acho que você deve enfrentar muito isso lá, né? Corretores que chegam, às vezes, com uma postura legal, com uma mídia social legal, mas o que você falou, não tem uma retórica legal, não tem um conhecimento legal e buscam esse posicionamento. Até conseguem se manter nesse posicionamento por um determinado tempo, mas muitas vezes acaba que ele gastando mais em imagem, né, do que deveria, se ele estivesse fazendo o posicionamento certo, porque o que a gente percebe ele se posiciona, não vende para aquela classe, porque ele está se posicionando, vende para uma classe inferior, mas continua gastando um dinheiro para esse ponto de posicionamento. Como é que você orientaria quem olha para o mercado de luxo e quer entrar no mercado de luxo para que realmente ele pudesse se construir a médio e longo prazo? Quais seriam as atribuições de quem quer entrar nesse mercado e ainda não está? Boa. Acho que tem um ponto aí de tecnologia, de rede social, que eu percebo dos corretores. Muitos corretores preocupados com engajamento, com curtidas, likes, comentários. E uma vez eu estava almoçando com o corretor, ele lá no Instagram, vendo se aquele post engajou ou não engajou. E aí depois ele percebeu, eu não preciso olhar isso, eu preciso olhar se aquele post trouxe um comprador. Só isso me interessa. Preciso de um cliente para aquele imóvel. Preciso de um cliente. Não 10 milhões de visualizações. Lógico, eu não preciso disso. Então, esse corretor, quando ele entendeu isso, virou a chave dele. O Instagram dele é forte, continua forte, mas ele não está preocupado se aquele post viralizou, não viralizou. E hoje eu vejo muito corretor preocupado com isso, de ter o melhor vídeo, a melhor música, o melhor... Agora mesmo a gente estava numa imersão de Fortaleza e um corretor veio falar, não, porque esse vídeo aqui viralizou e olha, passou de 100 mil views. Eu falei, mas o que você está vendendo nesse vídeo? Não estou vendendo nada, é minha filha. Eu falei, mas cara, então tá errado, né? O seu negócio é vender imóvel. Então tenta fazer um vídeo vendendo imóvel com a sua filha e tal e você vai ver, vai viralizar e tal. Mas se você alcançar um comprador, se vender essa casa, esse imóvel, tudo valeu a pena. Então tem essa questão de rede social que precisa estar esclarecida, principalmente para o corretor que está entrando agora no mercado. A gente percebe agora, em muitos lugares que eu palestro, que eu viajo, eu pergunto quantos anos tem de mercado? E 70%, 80% tem 2, 3 anos de mercado. São calça branca que a gente fala aqui em São Paulo, né? Então, ainda não sujou a calça. É gente nova no mercado. E respondendo sua pergunta do alto padrão, né? O que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que ter bons imóveis na carteira dele. A gente vê até corretor migrando de segmento, mas às vezes ainda fica trabalhando com imóvel que não é o perfil daquele cliente que está procurando. Então, um dos pontos chaves você tem que ter na sua vitrine, na sua prateleira, imóveis que sejam de acordo com o público que você está querendo atingir.
Então isso já vai, o público já vai entender, pô, agora o Cleberson, agora o Renato tá vendendo imóvel de alto padrão, só tô vendo aqui imóvel de 1, 2, 3, 5, 10 milhões. Já faz parte do posicionamento. Já faz parte do posicionamento. E você tem que ter também, desde a sua foto de WhatsApp, até a sua imagem no Instagram, até todo suas peças de marketing e de comunicação, você tem que ter voltadas para outro padrão. Porque não adianta você ter aquela foto abraçada com um amigo na balada e usar ela de perfil de rede social e do WhatsApp. O contexto tem que estar alinhado. O contexto tem que estar alinhado. Não importa se é no WhatsApp, se é no Instagram. Todo o contexto. E tem que ser intencional. Todo o contexto. Eu lembro de um caso, cara, vou contar ele aqui, porque ele é muito curioso. Uma imobiliária trabalhava lá com a gente na agência, e aí ela quis fazer esse reposicionamento para ir para o alto padrão. Cara, falei, vai demorar, vai levar um tempo, mas dá para fazer. Fizemos. 1 ano e meio depois, Sérgio, a gente trabalhando junto, eu lembro de um dia que a dona da imobiliária me chamou para uma reunião e falou assim, ó, tô com um problema aqui agora que eu tô perdendo venda de gente que é minha amiga. Eu falei, como assim perdendo venda? Ela, pô, minha amiga comprou um imóvel de 500 mil reais e não falou nada comigo. Eu perdi essa venda. Eu falei, mas esse produto é de médio padrão, vamos dizer assim? Ela mas eu vendo também. Eu falei, mas você não pediu posicionamento de alto? Isso aí é sinal que funcionou. Se a pessoa não está nem te procurando para comprar um imóvel mais barato, porque ela já identificou que você trabalha com outra categoria de imóveis. Então, assim, tem agora uma outra solução para isso. Mas dentro do posicionamento de alto padrão, deu certo. Então não dá, porque tem muita gente que tem essa ilusão também. Eu quero ir para alto padrão, mas o que pingar aqui eu faço negócio. Não é assim que funciona. Né? Sim, pode até funcionar. Pode até funcionar. Mas é muito mais complexo. A gente fala que dependendo da cidade, é muito difícil ter um nicho 100% no alto padrão. Sim. Porque tem, às vezes, cidade que tem um bom momento de alto padrão, tem lançamento, tem um pouco de revenda e tal. Às vezes não tem nem produto. Mas não tem produto. Pequenas, Então, assim, o corretor, a imobiliária tem que atuar um pouquinho de tudo. Sim. E aí, como fazer? Ou ter equipe especializada, ou ter uma segunda marca que trabalha produtos mais médio padrão e tal. Mas não dá para perder negócio. A gente sabe que o custo fixo está lá, o aluguel, a equipe, você tem aí plataformas, todo mês está descontando alguma coisa, então tem que rodar, né? Exatamente. Ô Sérgio, tem muita gente que defende que você consegue ir para o alto padrão através da educação. Você é um dos caras que levanta essa bandeira. E tem algumas pessoas que defendem que você só consegue ir para o alto padrão skin in the game, se você viver esse mercado. Você acha que é um, o outro, ou é os dois? Qual que é a sua visão? Os dois misturados, assim. Você não precisa viver o alto padrão, porém você tem que saber o que é o alto padrão. Então, por exemplo, eu conheço um corretor que todo ano vai esquiar 2, 3 vezes por ano e vai atrás dos clientes. No meio do ano ele vai para a América do Sul, no final do ano, no início do ano, janeiro, ele está na Europa. Assim, ele está vivendo aonde o cliente dele está. O que é valor para o cliente. O que é valor do cliente. Então, ele está lá, ele está se relacionando, ele sabe das principais cidades, sabe conversar sobre estação de esqui, sobre temporada de inverno. Agora, tem outro corretor que talvez atue no alto padrão, mas não tenha esse cacique para viajar todo ano e tal. Mas esse corretor ele tem que saber aonde o cliente dele está, ele tem que saber se o cara vai para a Suíça, se o cara vai para a França, se o cara gosta de ir para o Chile. Ele tem que entender um pouquinho desse universo. Ele não precisa viver, mas ele tem que entender esse mindset. Ele precisa saber conversar com o cliente. Quando o cliente dele voltar da temporada O que ele vai perguntar? Exatamente. Lá em Goiás, Tava frio? Lá em Goiás, a gente começa a falar Tava frio? Tava frio. Ele foi pra neve. Tava frio? Não, tava calor. Não, mas eu vi que tava sol lá. Eu tava falando em Goiás, a gente gado, né? Então, quando eu cheguei lá, a dificuldade é que todo mundo falava de gado, falava de soja, falava de fazenda e eu não tinha conteúdo sobre aquilo. E era para nós paulistas aqui falando, gente, como é que eu vou falar? Hoje é um discurso simples quando você entende a prática e foi vivendo, né? Entendendo o que é um novilho, entendendo como é criado, os piquetes que é feito. E eu acho isso que você quer dizer, né? Que não é o cara, ele tem que esquiar para ele esbanjar dinheiro, é para ele aprender. Sim. Ele ter a experiência e ter realmente o conteúdo para poder ele falar assim, nossa, agora eu sei o que é importante para esse cliente. Porque ele cria um ambiente, né? Ele gera essa identificação. E hoje você tem tanto conteúdo disponível de Netflix, de TV fechada, YouTube, podcast, Spotify, para que ele entenda um pouquinho o contexto e não fique... Na hora que sentar com o cliente, ele tem um pouco de repertório, né?
tem um pouco de conteúdo para não perguntar só, mas estava calor, estava frio? Porque senão o cliente olha e, pô, não vou sentar com esse cara pela segunda vez, né? Não tem o que trocar com ele, né? Legal. Sérgio, aí avançando mais para esse mercado de luxo, né? Você estava falando no início, Pininfarina assinando projetos, já é uma coisa que está acontecendo há um tempo. Porsche, nós estamos vendo fazer cada projeto, né, que daqui a pouco está chegando cada vez mais aqui para o Brasil também. E só que, igual você falou, Marília, né? Maringá, perdão. Como é que está deslocando? Por que está tendo esse deslocamento dessas marcas para essa região? O Brasil se demonstra com mais potencial do que a gente imagina? Como é que é a sua visão? A Pininfarina é um bom exemplo. A Pininfarina, ela começou, acho que há mais de 15 anos no Brasil, com um projeto com a Cirela em São Paulo. Depois foi para Porto Alegre, grandes capitais. Depois, mais recentemente, Goiânia, um projeto comercial, que eu tive o prazer de estar com os meninos lá da City. Depois foi para Fortaleza. Agora assinou com 2 lançamentos em Belém. Então vai ser o primeiro Pininfarina da Amazônia, Belém do Pará. 2 projetos, um deve lançar esse ano, um ano que vem. Maringá. Então a Pininfarina identificou esse potencial no Brasil. Um projeto assinado não é barato, é um projeto que você tem que repassar para o cliente isso, por isso custa mais caro. Então, assim, vai custar mais caro o preço de metro quadrado. É uma certificação de design. É uma certificação, mas o cliente percebe isso, esse valor, e cabe o corretor conseguir traduzir isso, conseguir defender isso. Esse conceito. Porque senão ele vai fazer conta de metro quadrado e vai achar caro. Vai achar caro e assim, eu compro outro por 30%, 40% a menos. O Brasil tem um potencial absurdo no alto padrão. Você tem várias capitais importantes que você tem muita gente com dinheiro e muito dinheiro. Assim, vou dar o exemplo de Fortaleza. Fortaleza é uma praça que o mercado... É uma praça que eu conheço, tem uma proximidade boa com o mercado de Fortaleza, mas nos últimos 3, 4 anos o mercado de alto padrão explodiu. Assim, a quantidade de produtos com metragens acima de 300, 400 metros quadrados, que nem em São Paulo a gente tem, lançamentos desse tamanho, é absurdo. Você caminha na beira-mar, na orla, você só vê construções, grandes construções, e guindastes, e muita gente, tapume. Então, o que está acontecendo em Fortaleza é um exemplo. Outras praças também já passam por essa mudança no alto padrão. O próprio Rio de Janeiro, que era uma praça que estava um pouco adormecida, agora voltando a ter lançamentos de alto padrão. Então, assim, se você olhar a pirâmide do Brasil, lógico que 60% do mercado vai ser o econômico. Agora, se você pegar a pontinha da pirâmide, é uma pontinha que, em VGV, em dinheiro, vai movimentar um capital importante. Mas aí, dentro dessa ótica, você acha que esse movimento, né, que esse amadurecimento das economias locais, essas marcas, elas estão vendo isso, estão indo até o mercado se apresentando, ou o mercado está olhando o que eu preciso melhorar e vou buscar lá fora? O brasileiro está indo atrás. O caso da Pininfarina foi isso. O primeiro empreendimento da Pininfarina, o primeiro contrato da Pininfarina, eu falei São Paulo, não foi nem São Paulo, foi antes, foi o Balneário Camboriú, com o Yacht House lá atrás, com o Flávio Mendonça. Meu amigo Flávio trouxe, junto com o Paolo e tal. Depois veio para Cirela, São Paulo, Rio. Mas o que está acontecendo é que o incorporador daqui, ele tá olhando o mercado lá de fora, vendo o que acontece em Miami, Dubai, nas principais capitais, cidades do mundo, e está buscando um diferencial. O mercado daqui está ficando muito competitivo. Sim. Pô, tem 2 empreendimentos um do lado do outro na principal rua, avenida da cidade. O que meu empreendimento vai se diferenciar? Pô, vou trazer uma marca, vou trazer uma assinatura, vou trazer um arquiteto diferente, um estúdio. Então a régua está subindo e os desenvolvedores daqui, os incorporadores, o pessoal da construção já está buscando soluções lá fora. E tem mercado? Tem mercado. Que a gente tem essa quantidade de pessoas para fazer essas aquisições de alto padrão? É um mercado
que reage, como que ele reage à economia? Qual que é a sua visão com relação a isso? Boa pergunta, Renato. Tem mercado, nas principais capitais tem mercado, e é um mercado que ele não tá tão volátil, ele não sente tanto a questão da economia. Então a taxa de juros subiu, ou a inflação está mais alta, o INCC. No mercado de médio padrão a gente sabe que segura muito. Sim. O econômico nem tanto, porque você tem lá os subsídios e tal. Mas no alto padrão, ele não está tão ligado nessa questão da economia. Quando o cliente ele quer comprar alguma coisa, não importa se a Selic está 10, 11, 9, ele vai comprar. Agora tem essa questão de... Ele precisa, porque assim, esse cara normalmente já mora bem. Por que ele iria para outro o imóvel? Ou por que ele compraria uma segunda residência, uma terceira residência? Então, a flutuação da economia, a gente fala que para o alto padrão ela não é uma variável tão importante, mas lógico, ele olha a longo prazo, ele quer saber se eu tirar um dinheiro agora do que está aplicado e comprar uma casa na praia, será que vai ser uma boa escolha? Então, às vezes ele pesa isso, mas em se tratando de flutuação de economia, não é algo que mexe tanto quanto mexe no médio padrão. Duas perguntas em uma aqui embutida. Eu acho que percebendo isso, você fez um movimento muito inteligente que é educacional, que é o intercâmbio Miami, né, que nós vamos ter aí em breve mais uma... Olha o merchandise aí. Ó. Miami pela primeira vez. Miami, mais uma ação do Sérgio, mas agora em Miami. Então você vai ter a oportunidade, deixa o link aqui, né? Vamos deixar o link aqui, ó, para você estar lá na imersão alto luxo, né? Imersão alto padrão. Alto padrão. Em Miami. A gente fez 2 vezes em Nova York e esse ano ano passado a gente fez, na verdade, a gente fez Nova York e eu e mais alguns colegas, a gente ficou alguns dias depois em Miami até para entender o mercado de Miami e acabamos esse ano, ao invés de fazer Nova York, vamos fazer Miami até pela mudança que Miami teve pós-pandemia, pelos projetos que estão saindo. Sempre foi muito mercado latino, né? Então, Sim. Por isso que cria mais explorado pela América Latina, né? E cria esse intercâmbio com facilidade. Eu acho que esse evento possibilita exatamente, como você colocou, mostrar para os incorporadores, consultores, até para você entender, corretor, que o evento que o Sérgio faz não é só para corretor, né, Sérgio? Não, vai muito incorporador, né? Entender o que acontece lá para realmente a gente poder importar para o Brasil. A gente precisa dessas ações. Aí, isso foi, acho que, muito intencional, né? Essa sua ação. Essa seria a minha pergunta, que você falasse um pouco disso. Mas na esteira, só para não perder o raciocínio, quando a gente fala de produtos de alto padrão, a gente fala de desejo, como você falou, o cara que tem a primeira moradia, ele pensa o seguinte: eu vou fazer lá em Cuiabá, por exemplo, um prédio de alto luxo, eu tenho limite. Por quê? Porque ela não é uma cidade com potencial turístico ao ponto que eu possa explorar isso por o rico que está de fora. Então ele tem o limite do rico local, que é a economia micro-regionalizada. Então ele vai olhar e falar: olha, eu tenho um limite aqui. Sim. Porque quando o cara chega naquele limite, ele começa a questionar: por que eu vou pagar tão mais caro aqui onde eu moro? Né? Mas potencializa, igual a gente fala de Miami, no Brasil, as cidades como São Paulo, Rio, ou cidades que são lindeiras à margem litorânea, né? A potencialização no alto luxo, num nível talvez não visto aqui no Brasil ainda, que a gente tem visto Balneário tomar essa referência, mas tem espaço, Fortaleza, João Pessoa, o próprio Rio de Janeiro, para que isso aconteça. Por quê? Porque o brasileiro, o cara não quer às vezes pagar a segunda moradia ou uma moradia mais cara, porque não faz sentido mais para ele. Ele já tinha isso, mais morar no Rio de Janeiro, mais morar em Fortaleza, a segunda passa a ser. Os incorporadores que estão nessa região estão atentos a esse movimento de luxo, que é a segunda moradia do cara que está em Cuiabá para lá, ou é ainda um movimento muito embrionário? Não, alguns já estão atentos. A gente sabe que tem algumas cidades que atraem. Balneário é um exemplo, Gramado é um exemplo, o litoral cearense também. Então você pega Cumbuco, Fortim, Preá, Jeri, tem cidades lá que muitas vezes tem até mais estrangeiros investindo e com negócios e com imóveis do que até brasileiros, porque se fizer o câmbio para 6... O Brasil está barato. O Brasil está barato, tá muito barato. Você tem um brasileiro que mora fora, que está 10, 20 anos fora e que tem hoje capital dolarizado, então quando ele vai
Quando ele vai investir no país dele, mesmo morando há 20 anos na China, há 10 anos em Londres, ele vai colocar o dinheiro no Brasil. Então, essas cidades, elas atraem, mas o incorporador percebeu isso. Então, tem alguns incorporadores já atentos nessa Mas você acha que ainda precisa tomar mais a escala? Sim, dá para crescer. Tem espaço para poder crescer. E sobre esse intercâmbio que a gente estava falando de Miami, né, Brasil, como é que você enxerga isso para quem já está no alto luxo? Por que seria importante uma imersão dessa e um aprofundamento comparando o que está acontecendo no Brasil hoje? A gente escolhe algumas cidades, até como metrópoles, que tenham possam trazer algum aprendizado para a gente. Então, a gente escolheu como primeiro destino Nova York. A gente fez 2 edições em Nova York. Nova York é uma cidade que dispensa comentários. Você não precisa explicar o que é Nova York. Todo mundo já viu algum filme que foi passado em Nova York. O conceito já está vendido. O conceito já está vendido. Então, quando a gente fincou a bandeira em Nova York, isso foi em 2019 para 20, a gente já tinha escolhido Nova York e entrou a pandemia, 2 anos de fronteira fechada, a gente conseguiu ir de fato em 2022. A gente fez 22, 23, 22 a gente também foi para Dubai, 2 vezes para Dubai, depois 23 uma vez para Dubai. Então assim, hoje a gente já tem 3 edições realizadas em Dubai, 2 em Nova York e esse ano vamos pela primeira vez para Miami. Esse intercâmbio é importante para o incorporador, para o arquiteto, para o corretor, ele olhar o que está acontecendo lá fora e, de alguma maneira, trazer para a realidade dele. Ah, mas eu vou copiar o que está fazendo lá fora, a minha cidade aqui é diferente, tem poucos habitantes, a gente entende a realidade de toda a cidade. A gente teve agora um corretor em Dubai, ano passado, que é de uma cidade de Pato de Minas, cidade pequena. Sim. Para que ele foi para Dubai? Ele foi para Dubai para mudar o posicionamento dele, abrir a cabeça dele, ele conhecer novas técnicas, atendimento, pós-venda. Então, assim, ele foi preparado para olhar o que estava sendo feito lá e trazer para a realidade dele. Uma cidade menor. E aquela coisa tipo um livro também, né, Sérgio? Você vai ler o livro inteiro, você não vai conseguir aplicar ele inteiro Claro, na tua vida. uma Mas coisa às vezes ou outra. uma coisa ou outra faz... Pô, aquilo ali dá para eu aplicar no meu negócio. E aí, falando basicamente assim, o incorporador ele vai para ver tendência. Sim. Então, ele vai para ver fachada, ele quer ver uma decoração do hall, ele quer ver uma área de lazer, ele quer ver um acabamento, que piso que está usando aqui. Olha esse batente. Às vezes o incorporador ele vai nos detalhes que o corretor não vai, que o dono da imobiliária não vai. Mas o corretor, principalmente quem trabalha com vendas, a gente fala que ele volta de uma viagem dessa, de uma imersão dessa, com o efeito invisível. O que é o efeito invisível? Todo mundo vai ficar falando na sua cidade, na sua rede social, durante 1, 2 ou até mais. Pô, você foi para Nova York, você foi para Dubai, você foi para Miami. Aquilo cola nele de uma maneira... É uma ação de marketing. É uma ação. O cliente dele vai falar, pô, você foi para Miami, né? Você foi para Nova York. O colega dele vai falar, pô, você foi para Miami. O incorporador da cidade vai falar, pô, você foi para Miami. Então, assim, cria também um posicionamento dele diferente. Sim. Ele começa a se destacar da concorrência. E é interessante que a gente está buscando agora, a gente está nesse exato momento, a gente está buscando agora depoimentos de pessoas que foram nas nossas imersões. E uma coisa a gente pegar, colhendo o depoimento logo que termina a imersão. A pessoa está super empolgada, fala super bem, é algo emocional. Agora a gente está pegando o depoimento depois de 1 ano, depois de 2 anos dela. Então, assim... Que fruto gerou. O que aconteceu, exatamente? Perfeito, cara. O que aconteceu essa mudança? Então, assim, estão vindo depoimentos Você tem algum maravilhosos. caso que você possa contar pra gente? Tem o Ricardo lá de São Luís. Pô, ele mandou material agora ele preparou um vídeo mostrando... Ele foi com a gente para Dubai e para Nova York. O que as imersões trouxeram para ele de diferencial no dia a dia dele para conseguir contratar corretor, para conseguir pegar uma captação, para conseguir se posicionar para uma incorporadora. Então, assim, mudou o negócio dele. Depois o Rafael Cerejo também, mais um corretor de São Luís também, acabou indo com a gente para Dubai. Hoje ele já saiu da imobiliária dele, que ele trabalhava, abriu a imobiliária dele. Então, assim, foi por causa dessa viagem que ele empreendeu? Não, mas
A viagem começa a dar para ele alguns subsídios, alguns argumentos que ele fala, pô, eu entendo que eu posso caminhar sozinho. Então a gente tem desde casos de pessoas que trabalhavam como corretores e resolveram empreender, ou viraram autônomo, ou viraram donos de imobiliária, ou imobiliárias que talvez eram menores na sua cidade e de repente começaram a se posicionar diferente e viraram uma referência. Então hoje o Ricardo em São Luís é uma referência. Qualquer pessoa do mercado imobiliário de alto padrão sabe quem ele é, e as viagens ajudaram ele a se posicionar. A tal da ambiência, né? O ambiente onde você está. Ô Sérgio, eu acredito que, possa ser uma curiosidade de quem está assistindo, muitos negócios acontecem nessa viagem. Que quando você leva incorporador, arquiteto, corretores, donos de imobiliária numa viagem dessa, a quantidade de informação, de network e de negócio que pode acontecer ali é muito grande. Isso acontece? Sim, acontece. A gente não fica sabendo de tantos casos, porque não é a nossa ideia ficar monitorando, mas agora a gente fez em Balneário ano passado, uma edição grande em Balneário Camboriú, e aí os grupos continuam ativos, até por essa questão de relacionamento, mas muitos negócios acontecem, ou com a gente aqui em São Paulo, então gente de outros estados, de outras cidades querendo comprar São Paulo, então a gente acaba fazendo negócio conosco, ou a gente fica sabendo de negócios que foram conexões que se criaram nos eventos, ou numa imersão internacional, ou num evento presencial dentro do Brasil, e que pela aproximação, 2, 3 dias juntos, sei lá, um corretor de Maceió com uma corretora de Brasília. O corretor de Maceió tem um cliente para Brasília ou vice-versa, se conheceram no evento. Quem que você vai acionar? Pô, vou acionar o cara que eu conheci no evento, que eu conversei, que eu vi presencialmente. Então, isso tem muito. A gente fala que um dos pilares das nossas imersões são essas conexões que são criadas para negócio. Ninguém vai para passear. Eu vou para o evento para passear. Não, eu vou para aprender, vou para me capacitar, eu vou para me conectar com o objetivo de negócio. Eu quero ganhar mais dinheiro. Legal. Ô Sérgio, e para a gente ir caminhando para o final, fala para a gente sobre quais os projetos atuais que você está tocando, como que as pessoas podem se plugar nele, o próprio Missão Alto Padrão, né? Quais os próximos, você já falou de Miami, se já tem mais algum outro aqui internamente no Brasil. A gente sabe que podcast é atemporal, a pessoa pode estar escutando esse ano. É verdade. Ela pode estar escutando daqui a 2 anos, então é difícil falar de programação, mas a gente tem um calendário disponível em missãoaltopadrão.com.br, que sempre os próximos eventos vão estar lá. A gente tem um calendário, desde 2023, a gente está rodando o Brasil nas praças que a gente entende com potencial de alto padrão. Então, ano passado a gente fez Balneário, a gente fez Maceió, esse ano a gente já fez Fortaleza. A ideia é também ir para alguma cidade do Centro-Oeste que está se destacando, mas é só a pessoa entrar lá no missãoaltopadrão.com.br que ela vai ver o calendário lá da próxima edição. Sérgio, você tem previsão de mais algum tipo de atuação, além das imersões? Um evento, alguma coisa assim, que você está escondendo aí debaixo da manga aí? Uma coisa que a gente está estudando muito é a questão da influência. Hoje, a gente percebe, fora do mercado imobiliário, o crescimento o crescimento do nicho de influenciadores e as marcas querendo, de alguma maneira, e já estão fazendo isso nos seus planos de marketing, de mídia, você ter influenciadores trabalhando nas campanhas. Isso é muito comum, tem agências gigantes de influenciadores. E o que a gente está estudando no mercado imobiliário é alguma maneira de conectar esses influenciadores do mercado imobiliário com as marcas e contar histórias mais reais e menos merchandising. Então, eu dou um exemplo assim, eu sou procurado toda semana por alguma agência pedindo, eu quero fazer uma ação e eu quero fazer uma sequência de stories, um Reels e uma collab. Eu falo, mas quem inventou esse negócio? Sempre a mesma coisa que vocês pedem. Outro dia eu fiz uma reunião com a agência lá e falei, alguém inventou esse negócio que sempre é assim, uma sequência de stories e falei, não dá pra gente pensar um negócio diferente. Então assim, uma das ideias nossas que a gente está amadurecendo é ser um facilitador para essas agências com
corretores, com gente do mercado imobiliário, que hoje a gente tem uma gama muito grande de pessoas gerando conteúdo. Alguns chamam de influenciadores, outros de criadores de conteúdo. E eu, por ter um bom relacionamento no mercado, eu falo que o meu network hoje é um ativo que eu tenho. Eu conheço praticamente todo mundo do mercado. E se eu não conheço, eu conheço alguém que conhece. Então, assim, eu chego nessa pessoa em um telefonema, um WhatsApp. E as pessoas confiam em mim. Então, assim, eu já recebi muito corretor, muito dono de imobiliário. Às vezes ele, uma empresa que me procurou para fazer uma ação, quanto que eu cobro? O que eu faço? Entendeu? Então, muitas vezes eu ajudo. Sabe como fazer, né? Eu já sei como fazer, eu já sei que empresa que é. Eu falo, pô, essa empresa é grande, cara, pode cobrar caro. E eu tenho um exemplo até do próprio Neto Imóveis, em 2020 ou 2021, ele foi procurado por uma empresa grande para dar uma palestra. Ele queria cobrar, sei lá, R$1.000, R$2.000. Na época eu falei, não, pode cobrar mais caro. E aí, sei lá, multiplicamos bem esse número e ele apresentou esse número para a empresa e a empresa fechou. Então, a gente sabe quanto vale a pessoa, quanto que a empresa representa. Não, uma empresa pequena não vai ter dinheiro, não adianta cobrar caro. Não, essa empresa é grande, cara, pode cobrar caro. Então, assim, a gente tem essa leitura. E se a empresa grande está indo atrás de você, é porque realmente você tem algum valor que ela está enxergando. Então, tem que saber cobrar. Então, um dos projetos que a gente está pensando é essa questão da influência, né? De como traduzir isso para o mercado imobiliário, conectando marcas e contando histórias e ajudando aí o ecossistema. É legal você comentar isso, que na verdade o nosso mercado em geral, ele está sempre em transição, né? Ele é mais lento do que todos os outros. Sim. Por conta da base da construção. Mas a gente já tem percebido quando teve o boom das redes sociais e as pessoas começaram a se posicionar. Hoje já não é difícil você encontrar corretores com mais de 100 mil pessoas, né? Os Reels da vida estão fazendo as pessoas chegarem nesse ponto. E é isso que eu acho que você comentou que faz todo sentido, é a depuração. No meio de tanta gente com audiência, quem de fato tem valor para entregar para a marca, né? Aí pensando do lado do incorporador, quem eu contrato agora? Né? E é uma briga que... no início da nossa live, da nossa transmissão aqui, a gente estava falando muito sobre, né, o corretor fala, ele tem audiência, tudo, mas não vende. É uma coisa que a gente sempre trabalhou no lançamento imobiliário, que é uma coisa que já vem do mercado off, assim, quantos lançamentos, quantos eventos foram shows, mas não foram vendas, né? E isso acho que é uma coisa que está acontecendo hoje no digital, né? Tem show demais, mas não tem venda. O Romeu Buzarello, não sei se vocês já chamaram ele aqui, mas acho que vale vocês chamarem o Romeu. O Romeu é um cara brilhante aí. Já está anotado. No marketing. E trabalhou muitos anos na Tecnisa. E eu lembro que, assim, aonde o Romeu palestrava, eu ia atrás dele para assistir a palestra dele. Para conseguir me conectar com ele, para criar um rapport. Hoje, um cara que tem uma relação ótima. Muitas vezes depois que ele saiu da Tecnisa, ele me ligava para perguntar quanto ele tinha que cobrar. Uma empresa me procurou para dar uma palestra, porque ele não estava nesse meio, ele era um executivo, trabalhou 20 anos numa empresa e quando ele virou um consultor, hoje ele está no mercado e ajudando startups, ele tem um posicionamento diferenciado. Ele não sabia quanto cobrar, então ele me ligava, quanto que eu cobro isso? Mas essa empresa é séria, me ligou, falou no seu nome e não sei o que e tal. Mas o Romeu, ano passado, ele no Conecta Imóvel, ele falou assim, o mercado imobiliário, o pessoal está confundindo autoridade com notoriedade. Acho que isso resume o que você falou. Uhum. Então, assim, hoje é muito fácil você ultrapassar a barreira de 100 mil seguidores em pouco tempo. Se você fizer lá 2, 3 reels que viralizam, bate 1 milhão de views e em poucos meses você está com 100 mil seguidores. Mas o que esse cara construiu no mercado? Eu e o Rodrigo Werneck, no passado, a gente criou um prêmio, uma votação, que a gente quer os 100 mais influentes do mercado imobiliário. E era muito por conta disso. A gente não queria... que aparecessem quem tem mais notoriedade, sim a autoridade. Então, como a gente fez a votação, a gente não fez uma votação aberta, a gente escolheu lá 50, depois a gente abriu mais para algumas pessoas, para essas pessoas votarem em até 10 pessoas do mercado imobiliário. E depois a gente fez uma apuração e foi super bacana, porque assim,
saíram nomes de pessoas que construíram um legado no mercado imobiliário, que, lógico, saíram alguns mais famosos que estão hoje em dia, mas assim, a grande maioria que saiu lá são pessoas que de fato construíram algo no mercado imobiliário. Trabalhadores. Trabalhadores que entregaram algo, que são lembrados hoje, pô, mas não está na mídia. Não tá, muitas vezes não está na rede social e tal, mas ela criou uma rede imobiliária, ela criou uma incorporadora lá atrás. Então, a gente fez esse prêmio, essa votação, e ela traduz muito isso, de autoridade e não notoriedade. Chamar atenção não é a mesma coisa que vender. Exatamente. Sérgio, deixa uma mensagem para a nossa audiência, para o nosso mercado imobiliário aí, principalmente conectado com isso que a gente falou aqui a entrevista toda, né, sobre alto padrão. Deixa uma mensagem para esse povo se inspirar e trabalhar. Bom, primeiro agradecer você, Renato, você, Cleberson, o convite, o Heriberto também aqui na produção. Acho que todo projeto aí, eu já participei de dezenas de entrevistas, todo projeto que tem o objetivo de melhorar o mercado, acho que é super válido, porque a gente precisa melhorar o mercado, a gente precisa subir a régua, melhorar o tipo de produto, melhorar a ponta de venda. Então, todo projeto que leva conteúdo, tragam histórias, isso acho que é de grande valia para o mercado. E conectando com isso, acho que a minha mensagem final é para as pessoas irem atrás de conhecimento, irem atrás de capacitação e, sobretudo, realizarem. Não ter aquela obesidade mental de, pô, eu vou num curso, eu vou num treinamento, mas eu não vou aplicar nada. Não, você tem que aplicar. Ontem eu fiz um treinamento, não é do mercado imobiliário, estava em Curitiba ontem, e aí eu sentei na cadeira para assistir um treinamento. E aí eu gostei muito que na apostila, no final estava os insights que você estava tendo, eram 2 colunas. E na coluna do lado, como você aplicar no seu negócio. Então, assim, não adianta você ir atrás de conhecimento e não aplicar. A ideia é boa, mas a ideia é boa. A ideia é assim, ninguém fica rico com ideia, um ou outro fica com ideia. O negócio é a execução. Então, acho que a chave do jogo é a execução, é arregaçar a manga. O que você vai fazer hoje que você aprendeu? Pô, hoje eu vou mandar um WhatsApp, eu vou publicar um negócio, eu vou fazer 2 ligações aqui, eu vou usar um gatilho que eu aprendi. Então, e amanhã, o que você vai fazer? Então, assim, executar. Porque a maioria não vai executar, a maioria vai deixar no caderninho guardado, vai deixar no celular a foto que tirou lá do slide bonito, e os que executarem vão ter resultado. Exatamente. Entrevistou, né? É isso aí. Eu acho que você que quer se aprofundar mais, vem para a mesa, né? 201 episódios. Tem aí conteúdo demais, como a gente falou. Nós estamos engatinhando, Renato, ainda na estrutura, estamos fazendo trabalho, seguindo na esteira. Eu acho que trabalho de sucesso, Sérgio, é isso, como eu falei para você, acompanha desde lá do primeiro episódio, quando você começou, e a tecnologia não possibilitava ter isso aqui. E o bacana é dizer e afirmar que o sucesso deixa rastro, né? E eu gosto muito da filosofia que, às vezes eu vejo parceiros que falam assim, poxa, o pessoal está te copiando. Né? Existe uma diferença hoje entre o que é copiar e referenciar. Claro. Né? E eu acho que quando a gente faz algo de sucesso e aquilo torna-se referência, para mim, nada melhor do que ter pessoas atrás seguindo os meus rastros, né? Para poder estruturar. E posso te dizer que com todo carinho que eu trabalho com o Renato, que o Beto vem fazendo, que eu comecei a fazer parte também aqui, ele tem a referência sua. Boa, né? Obrigado. E que continue assim, assim como a gente também acredita que com o apoio do IBREP, dos nossos parceiros, nós vamos conseguir apoiar. Eu acho que essa junção, essas parcerias que fortalece o nosso mercado. Por isso está virando o que está virando, né? O nível está subindo e a qualificação está melhorando. Isso que você falou é fundamental. Parceria no mercado imobiliário, porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Exatamente. Se tá bom para ele, tá bom para mim, tá bom para... então, assim, parceria é a chave do jogo. Uhum. Eu queria te agradecer, então, pelo seu tempo, por ter vindo falar com a gente. Sabadão. Por mostrar para o mercado que não existe concorrência, existe parceria. Claro, Podemos fazer a mesma coisa, falar da mesma coisa e, principalmente, fazer junto. Não precisamos guerrear um com o outro. O mercado é bom quando... O mercado inteiro sobe. É importantíssimo, né, a educação através da imersão. Sim. Né? Às vezes você não tem a prática, mas a imersão vai te dar condição de entender o que estão vendendo. Exatamente. Né? Exatamente. Queria agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, né, que tornam isso tudo aqui possível.
E se você assistiu a gente até agora, queria te fazer 2 pedidos. Primeiro, se você estiver no Spotify, para você clicar no seguir. Se você estiver no YouTube, clicar no se inscrever. E, obviamente, mandar esse episódio para todos os corretores que você conhece, que trabalham ou que querem trabalhar com alto padrão. Tem dica valiosa aqui e tem possibilidade do cara se conectar ali no Missão de Alto Padrão, hein? É isso aí. Se você está acompanhando a gente e gostou, deixa seu comentário. Né? Se você quiser mais acesso, mais informação, já falei, vem para a mesa, que tem conteúdo de qualidade lá. Mas não deixa de estar compartilhando com quem precisa ouvir o que a gente falou aqui hoje. E no Spotify deixa a avaliação, que é importante também. Exatamente. Bem lembrado. Deixa avaliação no Spotify. E o próprio algoritmo do Spotify, depois que você ouvir esse episódio, provavelmente ele vai recomendar o Vem Pra Mesa, vai recomendar outro podcast do mercado imobiliário, do mesmo segmento. E aí isso é bom para todo o mercado. Né? Dica do tio Renato. Em vez de você ficar no trânsito aí agarrado, escutando 20, 30 minutos a mesma música que você escuta a vida inteira, põe um podcast e vai aprender alguma coisa. Claro. É isso aí. Vamos lá? Galerinha, fechou. Nos vemos nos próximos episódios. E até semana que vem. Até semana que vem. Valeu. Abraço. Eu sou Cibele Scremin, corretora de imóveis desde 2012. E como você, conheço a rotina e os desafios da nossa profissão. Hoje, mais de 90% das pesquisas começam na internet. E estarmos online é essencial. Eu uso e recomendo o Tecmob por ser uma empresa dedicada ao mercado imobiliário. É muito fácil de usar, tanto para mim quanto para os meus clientes que sempre elogiam bastante, pois eles conseguem encontrar os imóveis com facilidade. Além disso, é bonito tanto no computador quanto no celular. Um outro detalhe é que eu mesma cadastro os meus imóveis. Coloco fotos, faço minhas interações, tudo de uma forma muito simples. E eles já entram e saem automaticamente dos portais sem eu precisar recadastrar ou remover. Um outro ponto muito importante é que a agenda dele é integrada com a do meu celular. Isso auxilia muito na minha organização. E diretamente do meu site, o cliente consegue me chamar no WhatsApp, viabilizando o nosso primeiro contato. Enfim, das várias opções que eu testei, o Tecmob foi o que melhor me atendeu. E eu convido você também a conhecer o Tecmob. A XT, ela carrega, por mais ser uma startup, ela carrega um conhecimento de mais de 35 anos em gestão hoteleira, através da Atrio Hotéis. Então a XT, ela quer ser a principal plataforma de full service de estadias flexíveis para todos os mercados, né? Através da tecnologia, a gente consegue fazer isso. Em 2018, a AP11 iniciou uma jornada no mercado imobiliário. Em 2021, se uniu ao Santander. Em 2023, tornou-se uma impulsionadora de empreendedores imobiliários. Junte-se à AP11 e transforme o setor imobiliário.